Nessa quarta-feira nós temos a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, são 8 confrontos no mesmo dia, e nós temos o último dia da fase de grupos da Euro. Depois dessa quarta-feira teremos uma pausa e a gente só volta no sábado, aí já com os playoffs de oitavas de final começando. Além disso, obviamente, nós temos Copa América, né? Então a gente vai abordar esses assuntos no planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 26 de junho. Vamos começar falando sobre Eurocopa e, obviamente, nós temos um trabalho grande aqui para analisar esses jogos, porque são 4 jogos no mesmo dia e é o último dia da fase de grupos. Então, nesse momento que eu estou gravando no intervalo, né, das partidas. Acabou agora França e Polônia 1-1 e acabou agora Áustria 3, Holanda 2. Mas eu ainda não sei como foram os jogos da Inglaterra. E faz muita diferença para esse terceiro lugar. Mas a gente vai conseguir trabalhar nessa análise porque eu já tenho a informação de Áustria e França. Eu já sei quem mais ou menos Áustria e França vai enfrentar. Então, primeiro vamos falar sobre os jogos de 1 hora. Ucrânia e Bélgica, Eslováquia e Romênia, jogos do grupo E, tá bom? Vamos começar falando sobre Ucrânia e Bélgica. Nesse momento, nós temos Ucrânia na última colocação com 3 pontos, Eslováquia na penúltima com 3, Bélgica com 3, Romênia com 3. É o único grupo que aconteceu isso daqui, né? Todas as equipes com 3 pontos. Uma derrota e uma vitória. O que difere aqui é saldo de gols. Então é um grupo capcioso porque não necessariamente todas as equipes precisam da vitória. Você pode se classificar com empate. Dependendo, você pode se classificar até perdendo, se você não tomar um saldo muito grande. Então esse é um grupo que está me tirando do sério em relação à análise. É um grupo bem difícil de se analisar, né? Vamos dar uma olhada nesse momento como é que estão os melhores terceiros colocados. Olha aqui. A Eslováquia desse grupo, que é a melhor terceira colocada, está se classificando na segunda colocação, né? O máximo que pode acontecer, vamos supor que a Eslováquia, que pega a seleção da Romênia, empate com a Romênia. Se a Eslováquia empatar com a Romênia, é muito provável que a Eslováquia se classifique como o melhor terceiro colocado, mesmo que aconteça algo diferente no outro jogo. Então, a Eslováquia contra a Romênia, por exemplo, não necessariamente precisa da vitória. Nesse momento, com o saldo de gol da Romênia, é muito provável que Eslováquia e Romênia se classifiquem com um empate. Porque, mesmo que a Bélgica vença a Ucrânia, a Bélgica iria a 6 pontos e iria para primeiro lugar do grupo. A Romênia, se empatar com a Eslováquia, a Romênia cai para a segunda colocação, mas se classifica. E a Eslováquia, com 4 pontos, se empatar com a Romênia, também se classificaria, porque nós temos aqui 2 equipes abaixo que estão com menos de 4 pontos. Não é verdade? A própria Eslováquia é a segunda colocada, a Hungria tem 3, não vai mais somar ponto, porque a Hungria já jogou. A Eslovênia joga daqui a pouco contra a Inglaterra, mas mesmo que a Eslovênia, por exemplo, vença o seu jogo contra a Inglaterra, a Eslovênia pode chegar, por exemplo, a 5 pontos. Aí ela já não vai provavelmente ficar aqui entre os melhores terceiros colocados, mas mesmo que fique, o máximo que vai acontecer é a Eslováquia descer talvez 2 posições ou 1 posição. Então, o empate para a Eslováquia e Romênia não é um resultado ruim. Por isso eu acredito que é um jogo. Já vamos marcar isso aqui de uma vez, vamos tirar o que é difícil da frente. Já vamos marcar esse jogo aqui como correção de preço. E eu tomaria muito cuidado para se envolver nesse jogo, porque pode ser o que eu chamo de jogo de comadre. Muita cautela, tá? Muita cautela mesmo. Isso é um jogo, na minha opinião, que pode ser um jogo de comadre. Mas segura essa análise aqui que a gente vai falar sobre ela de novo na questão de jogo de comadre ou não. Vamos voltar para a Ucrânia e Bélgica. A situação da Ucrânia já é um pouco mais complexa. Por quê? A Ucrânia não conseguiu vencer o primeiro jogo, perdeu, e foi vencer o segundo. Então a situação da Ucrânia nesse momento é enfrentar o melhor time teoricamente do grupo, que, vamos dizer assim, a Bélgica não desempenhou ainda um grandíssimo futebol, mas de camisa é o maior time do grupo. A Ucrânia precisa da vitória, porque se a Ucrânia somente empatar, não necessariamente a Ucrânia vai conseguir se classificar. Até, mas com 4 pontos a Ucrânia não conseguiria se classificar como melhor terceira colocada? Até conseguiria, se ela conseguisse alcançar a terceira colocação, né? Porque com um saldo de gols ruim, se Eslováquia e Romênia empatarem, ficaria a Romênia com 4, Eslováquia com 4, e aí se a Ucrânia empatar com a Bélgica, a Ucrânia vai a 4, mas não muda nada no grupo. Se houver um empate nos 2 jogos, fica exatamente desse jeito aí. Ucrânia
eliminada, Eslováquia classificada como melhor terceira, Bélgica classificada em segundo, Romênia em primeiro, tá? Então, para a Ucrânia, só a vitória interessa, ou se a seleção da Romênia vencer a seleção da Eslováquia, ou a seleção da Eslováquia vencer a seleção da Romênia. Aí sim, se houver um vencedor entre Eslováquia e Romênia, a Ucrânia poderia empatar, porque aí a Ucrânia empatando iria para a terceira colocação, ocupando a vaga de um desses dois, ou Eslováquia ou Romênia, dependendo da situação. Então, qual que é o grande problema? Os jogos são em simultâneo. Então a Ucrânia não vai saber, a não ser que no intervalo a Romênia esteja ganhando de 3-0 da Eslováquia, mas ainda assim não é um resultado garantido, né? Então a Ucrânia tem que fazer a parte dela. E quando você joga só pensando no empate, você já tem um pouco de dificuldade. Então, na minha opinião, a Ucrânia vem para cima da Bélgica. Mas é aquele vir para cima para tentar o resultado e depois talvez se fechar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a característica desse jogo. Por quê? No primeiro jogo, a Romênia forçou a seleção da Ucrânia a jogar de maneira propositiva, estilo que não é do agrado da Ucrânia. A Ucrânia tentou, subiu e tomou contra-ataque. No jogo contra a Eslováquia, foi um pouco diferente. A Eslováquia começou forte e forçou a Ucrânia a recuar. Tudo que a Ucrânia gosta. Um jogo reativo, mas a Eslováquia saiu na frente. Porém, a Ucrânia deu um jeito de virar. Beleza, essa virada de jogo deixou a Ucrânia viva na competição. Contra a Bélgica não é uma seleção que gosta de jogar tanto com linha alta. A gente viu a Bélgica marcando muito cedo contra a seleção da Romênia, mas a gente não viu uma Bélgica fazendo blitz no campo ofensivo. A Bélgica gosta de jogar em velocidade. O De Bruyne enfiando bola para o Jeremy Doku, para o Lukaku. É o tipo de jogo da Bélgica. A Bélgica talvez seja uma das seleções dessa Euro que mais perde gol. Verdade. Já perdi over à frente nesse time aqui por conta disso. Mas o estilo da Bélgica não é um estilo tão propositivo. É um estilo mais reativo. Então nós temos duas seleções que jogam melhor de maneira reativa. E aí, para a gente conseguir trabalhar esse jogo bem, talvez a gente tenha que ser bastante conservador. Porque é um jogo que tem aquele cheiro de tomar um gol contra a posição. Tomara que não. É igual aconteceu agora há pouco. Terminou agora, segundo tempo, de Holanda e Áustria. Eu fiz um pequenininho lucro no primeiro tempo e praticamente não trabalhei no segundo, porque eu tava morrendo de medo de tomar um gol contra a posição. E eu acho que se eu tivesse trabalhado naquele jogo, no segundo tempo eu teria tomado. Logo na saída de bola, a Holanda rouba uma bola e faz um gol. Depois, da bunda, um gol do nada, a Áustria faz um gol. E depois a Holanda, sem estar jogando bem, faz um gol. Então, sinceramente, é o que me parece nesse jogo aqui. Tomar cuidado porque são equipes traiçoeiras de maneira reativa que podem, num determinado momento do jogo, subir e quando você sobe, você oferece o contra-ataque para o seu adversário, tá? Então, muita cautela. Não estou dizendo que esse jogo aqui tem cara de gol, porque não necessariamente. Porque, por exemplo, se a Bélgica faz o primeiro gol, a Bélgica vai estar indo para a primeira colocação do grupo, dependendo do resultado da Romênia com a Eslováquia. Talvez a Bélgica escolha se segurar, né? Se a Ucrânia estiver na frente, talvez ela escolha se segurar, correto? Mas existe potencial, eu gosto sempre de usar essa palavra, existe potencial para gols. Por exemplo, a Bélgica na frente do placar. Eu sei que a Bélgica é uma equipe que gosta de jogar em transição, é uma equipe que gosta de velocidade, que gosta de contra-atacar. Talvez com 1-0 no placar ela até se sinta acomodada, mas a Ucrânia não pode ficar lá atrás. A Ucrânia vai ter que ir para cima. A mesma coisa vale para a Bélgica. Se a Bélgica estiver perdendo da Ucrânia, olha o cenário. A Ucrânia fez o primeiro gol. Esse cenário, caso você tenha esse cenário somado a um empate entre Romênia e Eslováquia, a Bélgica seria eliminada naquele momento. Por quê? A Ucrânia iria a 6, Romênia ficaria com 4, Eslováquia com 4, a Bélgica cairia para a última colocação com 3. Então, uma vitória momentânea da Ucrânia força imediatamente a Bélgica a vir para cima. Então, é um jogo com potencial para gols, mas ele começa mais estudado, certo? Então, eu também vou colocar ele aqui como potencial para correção de preço. Muita cautela, porque é um jogo que a gente pode tomar um gol contra a posição, mas ele tem potencial para over goals, tá? Ele tem potencial. Agora vamos fechar essa análise desse grupo E, falando sobre quem pega o que se ficar na primeira e na segunda colocação. A terceira a gente já não sabe tanto, porque aí depende de como vai ficar essa ordem aqui dos melhores terceiros, mas de segunda e primeira a gente sabe, tá? Nesse momento, nós temos o seguinte confronto definido, né? Suíça e Itália é o único confronto definido até agora. Mas olha só, vamos falar sobre o grupo E. O primeiro do grupo E pega um dos melhores terceiros colocados, teoricamente um adversário mais acessível. Então, ficar na primeira colocação desse grupo é uma situação boa.
brigar pelo primeiro lugar é bom. O segundo colocado do grupo E pega quem? A França. Então, meus amigos, não dá para descartar isso daqui. O segundo colocado pega a França. Nesse momento, se os dois jogos terminarem empatados, é a Bélgica que vai pegar a França. Você acha que a Bélgica vai querer pegar a França? Eu acho que não. Eu acho que não. Não duvido nada da Bélgica querer muito essa vitória, justamente para evitar esse confronto com a França. Ok? Se por acaso a Bélgica fica na primeira colocação, daí ela vai pegar um dos melhores terceiros colocados aqui, certo? Então isso também faz diferença, leva isso em consideração na tua análise. Agora vamos falar sobre os jogos do grupo F. Portugal, Turquia, República Tcheca e Geórgia. Portugal classificado, já classificado, tá? A Turquia pode chegar a 6 pontos, mas não alcança Portugal no saldo, a não ser que a Turquia consiga uma goleada histórica para cima da República Tcheca, acho difícil. E a Geórgia com 1 ponto ainda tem chance de se classificar como um dos melhores terceiros colocados. Só que a Geórgia tem uma pequena tarefa pela frente, que é vencer Portugal. Aí fica muito complexo, né? Então, vamos começar com Portugal e Geórgia, que acho que é uma análise um pouco mais fácil. Dificilmente Portugal vai mudar um pouco o seu estilo de escalação, né? Não acho que Portugal vai colocar o time inteiro reserva, mas Portugal pode rodar um pouco das peças. Então dá uma olhada, Bernardo, Bruno, Cristiano Ronaldo, verifica se eles estão jogando. Talvez você veja mais o Gonçalo Ramos em campo, você veja mais outros jogadores que estão pedindo oportunidade na seleção nesse jogo contra a Geórgia, tá? É muito provável. Por quê? Portugal dificilmente vai ficar na segunda colocação. E Portugal já está praticamente confirmado para enfrentar um dos melhores terceiros colocados, ou do grupo A, ou do grupo B, ou do grupo C, tá? Depende muito ali da ordem. Então, Portugal não vai mudar o seu adversário. Infelizmente para Portugal, ele está na chave da França. Com esse empate agora, a França ficou na segunda colocação e foi para a chave de Portugal. E olha que é uma chave difícil, em Espanha, Alemanha, Portugal, França por enquanto. Enfim, é uma chave difícil. Então, Portugal pode acabar rodando um pouco esse elenco. Com o Portugal rodando o elenco, eu ainda acho Portugal favorito para vencer esse jogo, tá? Mas eu tomaria um pouco de cuidado, ok? Tomaria um pouco de cuidado. A Espanha, por exemplo, contra a seleção da Albânia, rodou um pouco o elenco e, sinceramente, apesar de ter vencido, para mim não jogou muita bola. Teve muita oportunidade perdida e cedeu muita oportunidade para a Albânia. Então eu prefiro tomar um pouco de cuidado aqui ao trabalhar a favor de Portugal. Vou colocar de novo esse jogo como correção de preço de maneira protocolar. Ainda acho Portugal mais favorito, tá? Porém, para a Geórgia, só a vitória interessa. Então me parece um jogo com características para over gols. Esse é um jogo que tem cara de gols. Por quê? Para Portugal tanto faz, empatar, perder ou vencer, mas provavelmente vai querer vencer. Para a Geórgia só a vitória interessa. A Geórgia tem um estilo de jogo reativo, então nesse jogo a gente vai provavelmente ver uma Geórgia tentando fazer um jogo mais agressivo. Foi mais ou menos o que aconteceu com Albânia e Espanha. A Albânia tinha um estilo do Silvinho, né, que é um estilo reativo. Joga muito parecido com a Geórgia. No jogo contra a Espanha, teve que atacar, vir para cima. E a partir do momento que a Espanha saiu na frente, o jogo ficou mais aberto ainda. Saiu mais do que um gol? Não saiu, mas teve muita chance. É mais ou menos o que eu espero aqui. Talvez a Geórgia um pouquinho agressiva, toma um gol, fica mais agressiva ainda, Portugal pode fazer 2, 3, 4 e por aí vai. Então, para mim, é um jogo com tendência de gols. República Tcheca e Turquia. Existe a possibilidade da Turquia ser eliminada? Existe. Existe a possibilidade, tá? Seria uma situação difícil? Seria. A Geórgia teria que vencer Portugal e a República Tcheca teria que vencer a Turquia. Com isso, a Turquia ficaria com 3 pontos, a República Tcheca iria 4, a Geórgia iria com 4. Então a Turquia seria eliminada. Mas é muito difícil. É muito provável que a Geórgia não vença a seleção de Portugal. Então o máximo que pode acontecer aqui é a Turquia ficar na terceira colocação. Porém, vamos voltar para os melhores terceiros colocados. Nesse momento, nós temos uma equipe com 3 pontos com saldo de 0, uma equipe com 3 pontos com saldo de -2 e uma equipe com 2 pontos com saldo de 0. Muito provavelmente, nessa parte aqui da Eslovênia, isso aqui vai se mexer, porque nós temos os jogos agora, daqui a pouco, de Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Sérvia. Então podemos, por exemplo, ter uma Sérvia vencendo a Dinamarca e indo a 4, ou podemos ter uma Inglaterra e Dinamarca vencendo. E aí, Eslovênia e Sérvia praticamente serão eliminadas. Esse é o melhor resultado possível para a Turquia, tá? Torcer para que Inglaterra e Dinamarca vençam os seus jogos. Porque se a Dinamarca perde para a Sérvia, a situação da Turquia pode ficar mais complexa, principalmente se a Eslovênia empatar com a Inglaterra. Mas isso aí, eu não vou embolar sua cabeça não, fica tranquilo, deixa isso aí mais para frente. O que a Turquia não pode fazer? A Turquia não pode perder. Porque se a Turquia perder, existe uma possibilidade dela ser eliminada como um dos melhores terceiros, tá?
Existe a possibilidade. Então, para a Turquia, o empate ajuda, já que não dá para buscar Portugal, o empate ajuda, mas a vitória é o ideal. Esse é um jogo extremamente tenso. Por que é um jogo tenso? Porque não é o caso aqui de saldo de gols. A República Tcheca não tá nem aí para saldo de gols. Ela quer vencer, porque é um confronto direto. Caso vença, a República Tcheca sai da terceira colocação e vai se classificar em segundo. Não tem conversa. Vai se classificar em segundo. Ah, mas ela só tá com 4, mas ela tá na segunda colocação. E segunda colocação passa. Então, como Portugal já tá garantido na primeira, a República Tcheca tem que vencer. Isso quer dizer que, se a República Tcheca abrir o placar, pode ser que ela se feche. A Turquia se classifica com um empate, porque dificilmente a Geórgia vai vencer a seleção de Portugal por um saldo de gols muito grande. Então, a Turquia não tem tanto interesse de se expor. Então vai ser aquele tipo de jogo, deixa que eu deixo. Tipo, nossa, não sei se eu vou me expor, porque se eu me expor, eu posso tomar. A República Tcheca pensa, não, eu vou me expor, mas eu não vou me expor também tanto, porque se eu tomo um gol de contra-ataque aqui, vai ser difícil recuperar, entendeu? Então, é um jogo perigoso. De novo, um jogo para mim protocolar de correção de preço, mas um jogo perigoso. Tem potencial de gols nesse jogo? Tem. Por que tem potencial de gols nesse jogo? Por exemplo, quem que tá mais na situação da pindaíba, né? Quem tá no maior problema aqui é a República Tcheca. Então ela já sai, no apito inicial, ela já sai com a necessidade, certo? Se por acaso a seleção da Turquia estiver na frente do placar e a República Tcheca começar a se expor demais, eu vejo a Turquia contra-atacando esse jogo. E aí abre a possibilidade para trabalhar gols aqui. Talvez o 2,5, porque a República Tcheca vai ter que se expor com tudo. E a gente já viu agora, nos últimos minutos, né, nos últimos jogos, que equipes que foram para cima com tudo tomaram gol no final, né? Então, talvez esse potencial aqui da Turquia na frente faça esse jogo abrir. A República Tcheca na frente, eu tenho minhas dúvidas. Né? A Turquia até vai tentar, mas eu não sei se a República Tcheca vai querer tanto, porque ainda assim, ainda perdendo o jogo, pode ser que a Turquia se classifique como um dos melhores terceiros, desde que a Geórgia não vença Portugal, tá bom? Então é uma rodada extremamente difícil. E falando de adversários, vamos falar de adversários então, ó. O segundo colocado do grupo F pega a Áustria. Opa! Não é um adversário tão ruim de se pegar. Foi o primeiro colocado do grupo da França. Foi, é verdade. Mas ainda assim, não é um adversário tão ruim de se pegar, tá? O segundo colocado pega a Áustria. O primeiro colocado já é Portugal, então esquece, tá? Aí você, se ficar em terceiro, pode pegar, por exemplo, ou o primeiro colocado do grupo C, que nesse momento é a Inglaterra, ou a Espanha, depende muito da situação, né? Então, ou Inglaterra ou Espanha, sinceramente, eu preferiria ficar na segunda colocação, porque na terceira. Então a Turquia vai lutar também nesse jogo. E inicialmente eu vejo um potencial para jogo under, estudado, amarrado, mas se a Turquia estiver na frente, tem potencial para isso aqui abrir, tá bom? Se você quiser me acompanhar um pouquinho na Euro, eu tenho postado stories, que chama, né? Stories no Instagram, no intervalo, no final do jogo, comentando um pouquinho sobre o que eu tenho feito dos jogos. Beleza? Fica o convite para você me acompanhar. O meu Instagram é esse aí que tem embaixo. Eu não sou muito de usar Instagram não, mas na Euro eu tô utilizando. Na Copa América, a Jamaica enfrenta o Equador. As duas seleções perderam. Olha só, a Venezuela surpreendeu de fato o Equador. Chamei atenção para essa Venezuela, hein? Não é que eu tô me gabando, não. É porque é um time bem treinado mesmo. E a Venezuela enfrenta o México. O empate aqui para a Venezuela não é ruim, tá? Não é ruim. Mas o México é uma seleção forte, já venceu a Jamaica. Nesse momento é líder do grupo junto com a Venezuela. Confronto direto aqui, teoricamente. Então, dá pra ficar de olho. O que tem me complicado pra Copa América? Horário. Horário, principalmente do jogo das 22 horas, pra mim é quase impossível. Ontem eu vi 15 minutos do jogo do Brasil, aquele fiasco do Brasil, né? Com cotações esmagada. Mas esse jogo das 19 eu vou tentar dar uma olhada, tá bom? Agora vamos dar uma pincelada em Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, né? São muitos jogos. E praticamente assim, não vai ter quase nenhum jogo isolado. São 2 jogos às 19, 3 às 20 e 3 às 21h30. Então, toma cuidado com a atenção, tá? Primeiro, Botafogo. Acabou de vir de uma derrota para o Criciúma e viu Flamengo, Palmeiras, se distanciar, Bahia, se distanciar um pouquinho. Botafogo tem que vir para cima do Bragantino. Porém, apesar do Bragantino só ter vencido uma fora de casa, é um Bragantino que vem conquistando pontos. Se a gente pegar os últimos jogos do Bragantino, venceu o Juventude, venceu o Vitória, venceu o Grêmio venceu fora de casa, perdeu fora de casa no último jogo pro Palmeiras, mas marcou gol, e perdeu pro Galo também marcando gol. É uma equipe que quando perde, também marca gol, tá? Então eu não duvido nesse jogo a gente ter aqui um cenário para over 1,5 e um ambas marcam. É sim um time muito chato esse time do Bragantino, tá bom? O Botafogo, dentro de casa, tomou gol do Atlético Paranaense, do Fluminense não tomou, foi o mandante, e aqui a LDU também tomou gol, aí mas é Libertadores, tá? Pra mim, essa cotação do Botafogo ela não tá errada, porque o Botafogo em casa realmente só perdeu uma, mas ainda assim, eu acredito que o Bragantino é um adversário muito chato.
tá? Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro saiu na frente do Bahia, mas o Bahia virou o jogo e eu comentei aqui pra vocês como tem jogado bem o Bahia, tá? Não sei se vocês estão se dando conta, mas o Bahia joga muita bola. Não tô falando bobeira não, tá? O Bahia joga muita bola. É impressionante a capacidade que o Bahia tem de controlar o jogo. Quando o Bahia tá vencendo, então, ou empatando, é uma capacidade muito grande de controlar. A principal característica que eu acho que o Bahia tem, em meio a um campeonato brasileiro que a gente vê com tanta, sei lá, qualidade mais baixa da parte técnica, o Bahia tem uma capacidade muito grande de controlar a bola, diminuir um pouco o ritmo do jogo, esfriar às vezes o adversário que tá muito motivado e aí começar a encontrar espaço. Everton Ribeiro tem jogado muita bola no Bahia. Fica de olho nesse Bahia, hein? Fica de olho nesse Bahia. Pra mim, eu acho que o Bahia disputa título esse ano. O grande problema é o que eu falo pra vocês, é a distância de viagem. Se o clube não investir, às vezes, num avião particular pra poder voltar logo depois do jogo pra descansar, o tempo de viagem é muito grande. A mesma coisa acontece com os times do Sul, é muito mais trabalhoso, né? O time do Sudeste tá no meio do país, então vai e volta com muita facilidade. O time do Nordeste, o time do Norte, o time do Sul tem mais dificuldade de descanso, mas o Bahia é um grande time, muito bem treinado pelo Rogério Ceni, tá? O Cruzeiro vem de derrota para esse Bahia e o Atlético Paranaense demitiu o Cuca depois do terceiro empate seguido. E vamos ser sinceros, eu não tô aqui dizendo que é culpa do treinador, não. Eu acho que nem é culpa do treinador, mas que nhaca do Atlético Paranaense, hein? Puta merda, nos últimos jogos, os 3 jogos seguidos tomando gol nos acréscimos. Tomou o empate do Flamengo no último lance do jogo de escanteio. Tomou o empate do Botafogo no último lance do jogo de escanteio. E tomou um gol do Corinthians praticamente no finalzinho também. Todos esses jogos o Atlético Paranaense estava vencendo. Então é uma nhaca, né? E fora de casa o Atlético Paranaense tem essa dificuldade. Pra mim essa cotação do Cruzeiro não é errada, mas, assim, eu não gosto muito de falar isso, tá? Mas acho que a coisa que mais funciona no Campeonato Brasileiro durante anos é retorno positivo depois de queda de treinador. Quer ver? Olha pro Fluminense. O Fluminense acabou de demitir o Diniz. Quer ver que o Fluminense vai começar a dar um pouquinho de resultado daqui a pouco? Parece, sei lá, que o trabalho desgasta e o time começa a jogar depois que o treinador cai. Não sei. Mas pra mim é um jogo bem parelho aqui. Só que, olha aqui, ó. Cruzeiro ainda não perdeu. Dentro de casa, saiu na frente em todos os jogos, tá? E venceu todos. Então, tem que dar um voto de confiança também pro Cruzeiro, né? Corinthians e Cuiabá. Corinthians vem numa crise danada. Não vence a não sei quantos jogos. 1, 2, 3, 4, 5 jogos. A última vitória foi contra o Racing de Montevidéu, na Sul-Americana. A última vitória do Corinthians no Brasileirão, nem lembro mais, nem aparece aqui, né? Então é um time que tá numa situação difícil. Se eu não me engano, agora volta o Iroberto, né, que não jogou contra o Atlético Paranaense. É obviamente uma notícia boa. O Cuiabá fora de casa complicou a vida do São Paulo, quase complicou a vida do Cruzeiro, complicou a vida do Criciúma, dando uma goleada no Criciúma. Então é uma equipe chata, que joga geralmente de maneira reativa. Então o Corinthians com posse de bola não quer dizer muita coisa, né? Toma um pouco de cuidado aqui, tá? Pra mim, jogo pra correção de preço, pra ficar muito cauteloso. Flamengo e Juventude, pra mim, adversário dificílimo pro Flamengo. O Flamengo já tá mutilado por conta dos jogos de seleção. Muitos jogadores do Flamengo são de seleções, Uruguai e tudo mais. E o Flamengo continua desfalcado, né? E jogar contra o Juventude na casa do Juventude é muito difícil, né? Se a gente pegar os últimos jogos aqui do Juventude, ó, dentro de casa, olha só. Juventude não perdeu nenhuma dentro de casa, 3 vitórias e 2 empates. O Flamengo ainda não perdeu nenhuma fora também, mas é muito difícil jogar lá, tá? Pra mim, como Flamengo favorito, pra mim ele pode se complicar, tá? Tomar um pouco de cuidado aqui. Atlético Goianiense e Grêmio. O Atlético Goianiense geralmente joga de maneira reativa, porém esse é um confronto, vamos dizer assim, direto lá na parte de baixo da tabela. O Grêmio precisa começar a pontuar, vem de uma derrota no Grenal, e perder Grenal é sempre uma situação mais complexa, né? Então o Grêmio tem que vir pra cima, tem que dar uma resposta. O problema é que o Atlético Goianiense joga de maneira traiçoeira e reativa. Então eu não duvido que a gente possa ter aqui até um cenário para gols, né? Um over 1,5 com uma cotação mais alta, porque o Grêmio, se começar a se expor, o Atlético Goianiense pode aproveitar nos contra-ataques. O Atlético Goianiense vem de uma derrota e um empate, e o Grêmio vem 1, 2, 3, 4 derrotas seguidas e um empate na Libertadores. A situação do Grêmio é bem complexa, tá? Bem complexa mesmo. Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras vem de vitória e vem vencendo e vem subindo de posição. É o melhor visitante da competição, não perdeu nenhuma. O time do Fortaleza também não é ruim dentro de casa, não perdeu nenhuma, mas pra mim o Palmeiras vem jogando muito, muito bem. É um jogo para correção de preço. Se o Palmeiras estiver num bom momento até, talvez trabalhar alguma correção aqui da odd do Fortaleza. Mas
Enfim, jogo para leitura, não quero te influenciar para nenhum dos dois lados. Palmeiras tá bem, sim, mas a odd tá bem colocada. Não acho que a cotação do Palmeiras está muito alta, nem muito baixa. Acho que está bem colocada. O Fortaleza sabe jogar em casa com a pressão da torcida, mas o Palmeiras não é o melhor visitante à toa. Ele sabe muito bem controlar esse tipo de situação, né? Internacional e Atlético Mineiro, o Galo vem numa queda absurda de rendimento, 2 goleadas e agora um empate dentro de casa com o Fortaleza. O Internacional vem de vitória contra o Grêmio no Grenal, já é um pouco melhor, obviamente. O Inter em casa, ou como mandante, ainda não perdeu, né? O Inter provavelmente ainda não vai conseguir jogar no Beira-Rio. E o Atlético Mineiro, fora de casa, só perdeu uma. Pelo menos fora de casa, tirando a goleada sofrida por Vitória, o Galo vem fazendo a sua parte. O problema é confiar nessa equipe do Galo. Talvez o Hulk volte nesse jogo, né? Acho que ele ficou suspenso no jogo contra o Vitória e não jogou contra o Fortaleza por conta do nascimento do filho ou da filha, não tenho certeza. Talvez volte agora contra o Inter, não tenho certeza também. Dá uma olhada nisso que é importante, tá? Jogo para correção de preço. Mas o Galo tem que dar uma resposta. Da última vez que eu falei isso, o Galo deu uma resposta tomando 4. Mas cuidado, tá? E Bahia e Vasco. Meus amigos, que adversário chato de se pegar pro Vasco, né? O Vasco conseguiu dar uma respirada depois de 2 derrotas e um empate. Não, são 3 derrotas seguidas que o Vasco teve, né? Não, foram 2 derrotas, um empate mais uma derrota. Acho que empatou com o Cruzeiro. E aí perdeu para Flamengo e Palmeiras e também perdeu pro Juventude. E venceu o São Paulo. Venceu muito bem o São Paulo. São Paulo já tinha perdido pro Cuiabá. Perdeu agora pro Vasco. A molecada do Vasco deu resultado. Tá vendo aquele negócio? Cai o treinador, do nada começam a jogar bem de novo. É impressionante. O treinador do Vasco teve 4 jogos, se eu não me engano. Também não teve resultado nenhum. Foi mandado embora, 4-1. É maluquice, né? Mas é Campeonato Brasileiro. De novo, Bahia muito bom time. Eu sei que vocês podem me transformar em meme, tá? Mas eu não acho que perder pro Vasco aqui vai tirar o que eu tô falando do Bahia. O Bahia é um time de qualidade. Veja o jogo contra o Cruzeiro, veja o jogo contra o Flamengo. O Flamengo marcou um gol de oportunismo numa bola parada no Maracanã, mas o Bahia jogou muita bola, tá? Bahia pode se complicar contra o Vasco? Sim, mas a tendência é que o Vasco se complique contra o Bahia, tá? E o Bahia, se vencer esse jogo, ele encosta no Flamengo e o Flamengo pode se complicar também contra o Juventude. Eu não duvido que o Bahia possa, de fato, brigar pelo título, tá? Mas é claro, o Vasco motivou agora, depois do 4-1, mas essa cotação do Bahia, na minha opinião, ela tá bem colocada. Pelo que o Bahia vem desempenhando, não vou discordar dessa cotação. Talvez durante o jogo o Bahia possa até ter um desempenho ruim, o Vasco pode fazer um bom jogo, mas sinceramente eu não vou discordar dessa cotação no pré-live, tá? Eu acho que ela tá bem colocada, mas vou colocar protocolarmente como jogo para correção de preço, tá? Então, recapitulando, Botafogo Bragantino, Botafogo tem que vir para cima, tem que dar uma resposta depois da derrota, mas o adversário é muito chato, pode se complicar. O Cruzeiro pega um time que acabou de demitir o treinador, que também pode dar uma resposta, mas é um jogo parelho. Corinthians, talvez tenha a volta do Roberto, é um time que está passando por dificuldade. O Cuiabá não joga com posse, então a posse para o Corinthians, teoricamente, não vai fazer tanta diferença na sua leitura. O Flamengo pega um adversário difícil. Para mim, o Flamengo empatar aqui não é um resultado ruim para o Flamengo, pelo contrário. Mas não duvido que o Flamengo possa se complicar. Grêmio e Goianiense, não duvido que seja um jogo para pelo menos 2 gols, porque o Grêmio tem que vir para cima e o Goianiense é bom de contra-ataque. Não acho essa cotação do Palmeiras errada contra o Fortaleza. Palmeiras é muito bom fora de casa. O Galo, a mesma coisa. Talvez seja um jogo para potencial 2 gols, mas verifica se o Hulk vai entrar em campo ou se ele continua liberado lá por conta do nascimento do filho. E o jogo do Bahia com o Vasco motivado. Empatar contra o Bahia fora não é um resultado ruim. Atenção, tá? Porque o Vasco tá lá embaixo na tabela. Subiu um pouquinho depois da vitória, mas ainda tá lá embaixo na tabela. E empatar contra um dos líderes não é um resultado ruim, tá? Então, por enquanto o jogo tiver 0-0, eu não me posicionaria a favor de gols aqui. Eu olharia mais alguma coisa pro match odds. Fechou? Nos jogos complementares, não tem Série B hoje. Na K-League tem o Pohang Steelers e o Yunsan Hyundai, ou seja, tem os 2 líderes. Daria para colocar também como jogos complementares, se você tiver tempo para poder olhar, né? Porque são muitos jogos durante o dia. Copa do Chile, tem a Universidade de Chile, a Superliga da China, eu não tenho acompanhado, principalmente agora por conta da Euro. Tem o Helsinki na Copa da Finlândia, também é um jogo complementar interessante. O Helsinki é um bom time. Tem campeonato japonês com rodada cheiaça, 7 horas da manhã, se você quiser olhar. Isso aqui são só dicas para você olhar, tá? Não tô te indicando a fazer nada. Pelo contrário, tô só colocando como complementar aqui, jogos complementares no nosso planejamento de trabalho aqui no Radar Esportivo, que o link fica aqui embaixo. Além disso, vou deixar no primeiro comentário fixado aquele link do bônus de R$600 da Betfair voltado para o Sportbook, tá? Que eu já expliquei o
no vídeo anterior, mas é só você clicar no link e ler os termos de uso. Tá bom, meus amigos? Já vai começar o jogo da Inglaterra, o jogo da Dinamarca. Vejo vocês amanhã, muito obrigado pela companhia, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Gestão, juízo e não existe cesta de 10 pontos. Tem que ir devagarzinho. Um abraço.